Passamos, então, de imediato a nossa palestrante seguinte aqui, a juíza federal Andréia Castro Dias. A juíza federal Andréia é a juíza federal da vara do Juizado Especial Federal Civil e Previdenciário da Subseção Judiciária de Rio Grande, a cidade aqui ao sul desse estado. É a diretora do foro da subseção, lá de Rio Grande, é coordenadora do Centro de Conciliações e Central de Mandados também lá da subseção de Rio Grande, que envolve os municípios lá do extremo sul. É graduada em Direito pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em abril de 1999, e é professora da Escola da Magistratura Federal aqui em Porto Alegre, foi durante os anos 2004 e 2005. Né? Passo, então, de imediato a palavra à juíza Andréia, que tem a palavra por 50 minutos. Obrigada. Bem, eu inicialmente gostaria de agradecer o convite do desembargador aposentado, Dr. Vladimir Passos de Freitas, que me deu um desafio de hoje estar aqui e mostrar aos senhores uma pesquisa do que o Poder Judiciário Federal, no âmbito dos seus TRFs, tem feito a respeito de memória institucional. Bem, concretizando tudo o que o historiador Gunther explicou nas suas belíssimas palavras, e eu saboreando, já querendo lhe convidar, e vou lhe fazer esse convite para nos ajudar na nossa sala de memória em Rio Grande, e eu vou desenvolver, no final, o que nós queremos fazer lá em Rio Grande. É justamente tudo isso que o senhor havia comentado. Então, lembrando que a memória tem uma deusa. A Mnemosine, ou Mnemosine, é a deusa grega da memória. Ela era considerada uma das principais deusas mais poderosas do seu tempo. Ela era da segunda categoria dos deuses, era uma espécie de titânide. Ela é a mãe das deusas, das musas, e ela se acreditava que os mortos que bebessem da água do seu poço relembrariam de suas vidas. Então, eu trago, só para fazer uma introdução do assunto, um cotejo entre história e memória. História, ela é o resgate dos aspectos sociais, culturais, ambientais de um determinado povo para o entendimento do seu processo de desenvolvimento. Então, ela trabalha com o acontecimento colocado para e pela sociedade, representando, então, os fatos distantes, e trabalha com o que a sociedade quis trazer a público. Já a memória, ela é a base do conhecimento. A principal, ela trabalha com a reação que aquele fato causa ao indivíduo. Ela busca o que está submerso, seja do indivíduo, seja daquele grupo, a fim de que ela recupere todas as experiências do que foi vivido. É através dela, então, que nós damos o significado ao cotidiano e acumulamos experiências durante toda uma vida. A memória está nos próprios alicerces da história, e ela se confunde com a história do documento, do monumento e da oralidade. Mas, na década de 70, que os historiadores da nova história passaram a trabalhar mais com a questão da memória como objeto da história. E o primeiro momento de estudo, então, disso passou pela história oral. Então, a memória nada mais é do que um elemento fundamental, e aqui ratifico tudo que o historiador Gunther comentou, que ela é a identidade cultural e individual de uma pessoa. Não é à toa que, desde que nascemos, preservamos a nossa memória, a nossa identidade, através do registro de nascimento, através, às vezes, até do teste do pezinho, do que as mães escrevem nos livros de bebê. Então, isso é um resgate da sua memória pessoal. E assim o é na história das instituições. Então, quando se fala em preservar a memória de uma sociedade, não significa atrelá-la ao seu passado e como impedimento de desenvolvimento. Não, muito antes, pelo contrário. Quando se fala em preservação de memória, é conservar os seus pilares constituintes, a fim de que possamos crescer em conhecimentos e na nossa identidade e planejarmos melhor o nosso futuro. Já dizia Rui Barbosa que um país sem memória não é apenas um país sem passado, é um país sem futuro. A base, então, da preocupação da preservação da memória está justamente na salvaguarda do quê? Do que é o elemento da memória? É o direito à informação. Tá? Trago aqui uma expressão de Barreto que diz que a informação sintoniza o mundo, como onda ou partícula, participa na evolução e da revolução do homem em direção à sua história.
como elemento organizador, a informação referencia o homem ao seu destino, mesmo antes de seu nascimento, através de sua identidade genética e, durante sua existência, pela competência em elaborar a informação para estabelecer a sua odisseia individual no espaço e no tempo. Falando sobre memória, não tenho como não falar sobre gestão documental. Quando se fala em preservação da memória institucional, obrigatoriamente a gente deve se falar sobre gestão documental, porque não se preserva uma documentação desorganizada. Então, por isso que sempre, os senhores vão ver que nas perguntas que eu fiz aos tribunais, eu pedi que eles respondessem sobre memória e gestão. Tá? Porque elas têm que ser trabalhadas sempre de modo interligado. Quando se fala em memória, se fala também, então, em lugares de memória, aonde se coloca toda aquela história oral que o historiador Gunther nos trouxe agora na sua explanação, aonde se colocam os objetos, a nossa documentação mais importante, a nossa pérola, que são os processos que estão nos nossos arquivos. Então, se fala em centros de memória ou centros de documentação. Eles podem ser em lugares físicos, onde possamos visitá-los, e também, como aqui, parabenizo a Seção Judiciária do Paraná, através da possibilidade da sua sala de memória de modo virtual. Se os senhores acessarem o site da Seção Judiciária do Paraná, os senhores entrarão e visitarão a sala da memória sem precisar lá estar. Então, é um trabalho belíssimo que o Paraná faz na Justiça Federal. Esses centros de memória, eles vão além de centros de documentação, porque o centro de documentação ele vai atender mais às necessidades da informação da instituição. Os centros de memória são mais amplos. Os centros de memória eles trabalham, então, com a documentação arquivística, trabalham com as publicações, os objetos, tudo que conta e que tenta resgatar a história daquela instituição. Por exemplo, aqui eu gostaria de fazer um parêntese quando eu falo nessa questão do centro de memória e dizer assim, exposições temáticas, palestras, representações teatrais, teses de mestrado, de doutorado, dissertações de mestrado, todas elas têm a nossa produção, a nossa memória, ela pode ser utilizada. Aqui eu cito 3 exemplos. A dissertação de mestrado da senhora Nancy Moreira de Barros Freitas, lá do TRF da 5ª Região, ela fez sobre memória, identidade e justiça social, nos 20 anos do TRF da 5ª Região. Não sei se a Nancy está aqui. Ah, prazer, Nancy, obrigada. Também a dissertação de mestrado da Mônica Lopes Simeão, que falou sobre conservação do acervo cartográfico entregado nos processos judiciais de 1854 a 1937, lá do NDOC da Seção Judiciária do Paraná. E também aqui um livro que acredito que o historiador Gunther conheça, da rio-grandina Virgilina Edi Goulart dos Santos Fidelis de Palma, que ela escreveu sobre o inventário do comendador Faustino Correia, Realidade e Mito. E foi uma publicação do Memorial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e foi uma pesquisa de mais de 10 anos em que ela trabalhou com esse memorial, desse inventário, desculpe, lá em Rio Grande, que ele foi ajuizado no Império e teve trânsito em julgado em 1984, e a execução ainda está em andamento. Então, os senhores vejam o quanto nós temos de preciosidade nos nossos arquivos, na nossa matéria principal, né, nos processos. Então, a concretização de tudo isso que eu comentei passa necessariamente, isso é uma adoção que os tribunais têm respeitado, de uma equipe multidisciplinar, porque não adianta ser só bacharéis de direito. Temos que ter arquivologistas, biblioteconomia, museologia, história, tá? Profissionais que trabalham junto conosco para que nós consigamos, então, explorar melhor os nossos arquivos, de forma organizada, com a visão do historiador, com a realidade do que é para o bacharel em direito. Brevemente, eu só vou pincelar que nós temos a base de tudo isso na nossa legislação. Como não poderia deixar de ser, e já foi falado na palestra anterior, a nossa Constituição Federal é a base de tudo. Então, eu acredito que, no próprio preâmbulo, quando o Constituinte ele desenvolve o nosso Estado democrático a fim de assegurar os direitos sociais e individuais, o bem-estar, o desenvolvimento, a sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, embutido nessa expressão, tá, no nosso preâmbulo, já está a salvaguarda do patrimônio cultural, histórico, artístico brasileiro. Nos artigos... Então, como direito e garantia fundamental do indivíduo, lá no artigo 5º,
nos incisos 14, 33, 24, 60, 72 e 73, os senhores verão o respeito, então, ao patrimônio, ao direito de informação e as suas garantias, o modo de fazer essa efetivação. Como integrante da organização do Estado, ou seja, como fomento do Estado, como objetivo que o poder público tem que cumprir. Lá no artigo 19(2), os senhores vão ver a questão de não pode, por exemplo, haver recusa aos documentos públicos. No artigo 23, nos seus incisos 1, 3, 4 e 5, os senhores verão as competências comuns dos Estados, da União, do município, para trabalhar com o patrimônio público e respeito a ele e executando medidas de política pública nesse sentido. No artigo 24, os incisos 7 e 8º eu também realço, que falam sobre a competência concorrente, e o artigo 39, que seria o poder municipal executando as políticas de patrimônio, preservação do patrimônio cultural local. Como ferramenta do Poder Judiciário, tudo isso que foi falado se insere lá no artigo 99 e no 103b, que seria o CNJ, que estaria, então, implementando essas obrigações de preservação do direito à informação, ao direito ao patrimônio histórico e cultural. Como já foi falado na palestra anterior, então, a questão da como também finalidade da ordem social do Estado brasileiro, lá nos artigos 215 e o principal dele no artigo 216. No âmbito da legislação, vou citar só algumas leis, que são várias, que tratam da matéria, mas a principal, a 859 de 91, que foi a que regulamentou a Política Nacional dos Arquivos Públicos e Privados. Lá os senhores verificarão os conceitos de gestão documental, de arquivo público, de que tipos de processos, de documentos temos que fazer as suas amostras e preservá-los de modo perpétuo, quais documentos poderiam ser eliminados e como eliminar, o tempo de fase de cada documento. Lá tem esses conceitos. Os senhores verão depois, quando eu cito a legislação infraconstitucional, que o CJF e o CNJ, com base nesta lei, criaram, então, justamente a gestão documental no âmbito do Poder Judiciário. A Lei 11.419, de 2006, que aborda sobre toda a parte da guarda e processamento dos documentos judiciais em meio eletrônico. A Lei 12.527, de 2011, que é a garantia do acesso ao direito à informação, concretizando, portanto, lá o artigo 5º e o artigo 37, com relação ao direito da informação. A Lei 12.528, de 2011, que criou a Comissão Nacional da Verdade, no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, justamente também resguardando e buscando a concretização da verdade, do direito à informação, do que acontecia naquela época da ditadura. Então, no âmbito do CJF e do CNJ, nós temos as resoluções, as primeiras, né? A primeira foi a número 217, de 1999, e a 359, de 2004, que justamente previam essa questão da necessidade da preservação dos documentos de valor histórico, probatório e informativo da Justiça Federal. Essas duas resoluções foram revogadas pela 23 de 2008, que tem plena aplicabilidade, e, fazendo um resumo de tudo o que os TRFs estão fazendo, estão respeitando bem o que preconiza essa resolução 23, na matéria de gestão documental. No CNJ, que é o órgão responsável pelo planejamento, pelo controle do ato administrativo judicial no Serviço Público Judiciário Brasileiro, ele, através do seu Departamento de Pesquisas Judiciárias, ele faz a execução justamente dessa política de gestão documental. Criou o PRONAME, que é o Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário, inclusive lançou, através da Portaria 113, o Manual de Gestão Documental, e essa recomendação 37, de 2011, que criou o PRONAME, ela também concretiza o que foi falado na Lei 859, e trazendo, então, a matéria geral da lei para o Poder Judiciário, dizendo, por exemplo, um instrumento de gestão são as tabelas de temporariedade, que nós aplicamos nos nossos processos. Então, a recomendação 37, ela traz todos aqueles conceitos da 859 no âmbito, então, do Poder Judiciário Nacional. Aqui cito outras resoluções, só a título ilustrativo, o CONARC, que é o Conselho Nacional de Arquivos, foi criado pela Lei 859, e o SINAR, que é o Sistema Nacional de Arquivos, e o Poder Judiciário integra tanto o Sistema Nacional de Arquivos
quanto o Alcanarque. Bem, o que eu fiz, então, para que os senhores soubessem o que está acontecendo em nível de memória institucional? Eu, além da pesquisa no endereço eletrônico, nos seus portais, do STF, STJ e dos 5 TRFs, eu conversei com servidores de cada uma dessas casas e eles fiz uma série de perguntas e, dentro do possível, eles me responderam. Basicamente, as perguntas eram: o que o tribunal tem feito a respeito da preservação da memória? Se tem sala de memória? Qual seria o foco da sala de memória? Se as sessões judiciárias do tribunal estão trabalhando com memória de modo interligado, separado, se tem algum trabalho específico nisso, os processos de cunho histórico, como estão sendo tratados, se já são digitalizados, como é que é o atendimento, o acesso ao público. Basicamente, foram essas as perguntas. Lá no STF, quando os senhores entrarem no site do STF, os senhores vão ver que tem muita informação sobre memória institucional no próprio site. No ícone sobre o STF, os senhores vão ver histórico, julgamentos históricos, a pasta do STF, curiosidades, acervos. E, assim como lá no Paraná, o acervo da memória institucional do STF também é possível ser vista acessando o próprio site. Os senhores vão ver os quadros que compõem a sala, o memorial do STF, as medalhas, maquetes. Então, assim, é bastante rico o site nesse sentido. Quem me respondeu aos questionamentos, e aqui eu faço agradecimento em público, foi a senhora Ana Cristina Paes, que é chefe da seção de memória institucional e coordenadora da gestão documental e memória, Secretaria de Documentação do STF. Ela me respondeu o seguinte, que o STF preserva a sua memória por meio dessa coordenadoria de gestão documental, que está vinculada à seção da memória institucional, que integra a Secretaria de Documentação, através de gerenciamento desses acervos, de indicação de peças, então, que necessitem de restauros, de pesquisas tanto direcionadas pelo público interno quanto externo. Ela informa, então, que eu gostaria também de saber com relação à estrutura administrativa, como que o tribunal quer preservar a memória, mas qual é o aspecto humano que ele coloca nisso? Quantas pessoas ele direciona para trabalhar com a memória? Bom, ela me respondeu que lá no STF tem arquivologia, direito, comunicação social e administração, as especialidades que trabalham. Então, 4 servidores nessa área, 2 colaboradores estagiários, terceirizados, e uma estagiária de nível médio. Aqui eu friso que o STF ele cumpre uma das recomendações do CNJ, que é justamente que tenha a contratação ou pessoas de especialização na área de arquivologia, história, como eu havia falado, da equipe multidisciplinar. Ela comenta que hoje o Supremo tem 2 salas. Uma sala que ela faz a reserva técnica, que é do arquivo, onde estão os processos históricos, e a sala de exposição permanente, que possui 70 metros quadrados e onde estão expostos os móveis e os objetos de valor histórico lá no Supremo. Aqui eu trago, aí ela, como eu havia falado, né, os processos estão na seção de arquivos, já tratados e, em grande parte, já digitalizados. Vou trazer para os senhores uma exposição, umas fotos agora da exposição do mobiliário do STF, que ocorreu em 2006, no Centro Cultural da Justiça Federal, no Rio de Janeiro. Nessa ocasião, essa exposição foi presidida pela ministra Ellen Grace, na época ela era presidente supremo, e ela fala: a exposição do mobiliário histórico do STF comprova que a memória é uma arte do presente, um processo aberto de reinterpretação do passado, que desfaz e refaz seus nódulos para que ensaiem de novo acontecimentos e compreensões. Então, aqui está o Centro Cultural do Rio de Janeiro, lá por ocasião dessa exposição. No STJ, também os senhores verificarão que no item, no site, no item a biblioteca, os senhores verificam o acervo do STJ, sobre o STJ, a história do STJ. E o STJ é o Tribunal da Cidadania, e ele tem essa vocação, realmente. Eles querem demonstrar que o tribunal ele está preocupado com a contar a sua história. Então, eles têm um projeto Museu Escola, em que alunos, por exemplo, da 5ª série vão visitar o tribunal, visitas teleguiadas, que aí as crianças vão saber como é que é a história do tribunal, o que aconteceu, o que os ministros fazem. Então, é bem interessante esse projeto Museu Escola. O Museu do STJ ele existe desde 1990, com várias exposições. Em 2004, fizeram uma exposição específica sobre o aniversário do STJ, então é bem interessante
a preocupação da Corte Superior com a relação da memória institucional. Agradeço também aqui ao Bruno Mendonça Lopes, que respondeu aos questionamentos que lhe foram enviados. Ele é analista judiciário da arquivologia, lá do STJ, não sei se está presente, mas fica o agradecimento. E ele comenta que a memória institucional arquivística lá no STJ está em fase de organização. Eles pretendem criar uma linha do tempo no site que tenha todos os processos judiciais com maior repercussão. Eles estão, então, trabalhando com essa, a fim de que seja concretizada essa vontade, que ainda não estão trabalhando nela. O Bruno comenta que, com relação à estrutura administrativa, o STJ conta com uma secretaria de documentação subordinada à secretaria do tribunal, que tem a finalidade justamente de desenvolver essas medidas que eu havia falado, com relação, então, a arrumar o acervo bibliográfico, documental, museológico, e também responsável pelas exposições e as palestras que são feitas lá no STJ. Contam também com 12 sessões, essa secretaria, e que estão vinculadas às 3 coordenadorias. Então, a Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, a Coordenadoria da Gestão Documental e a Coordenadoria de Memória e Cultura. Os senhores vejam, então, que tem que ser integrado, não adianta um só, temos que trabalhar em conjunto. O TRF da primeira região, ele é o TRF de maior extensão territorial. São 14 sessões judiciárias e fazem um trabalho belíssimo de memória institucional. Lá no ícone institucional, os senhores, quando entram no site, vocês já verificam que entrou no institucional, já aparece memória institucional. Então, ali, nesse memória institucional, os senhores verificam que tem a linha do tempo, tem os julgamentos históricos, tem várias publicações de livros contando a história em cada momento do TRF da primeira região e suas sessões judiciárias, todos os edifícios que o tribunal esteve sediado nesse decorrer desses anos todos. Aqui eu realço Nasce um Tribunal, o Bicentenário da Justiça Federal. É muito interessante porque tem a parte histórica, com uma linha do tempo, ali até eu frisei, do período colonial, do Império Republicano. No ícone, então, dos livros, dos vídeos institucionais, se vocês quiserem ver um depoimento, como o historiador Gunther estava comentando, isso tem no site do TRF, fica uma inspiração aos outros tribunais que ainda não tenham, que o façam, né? E os prédios. Aqui eu trouxe só uma foto do primeiro prédio do TRF, foi o edifício Áurea, construído com 18 mil metros quadrados, foi a primeira casa do TRF da primeira região. Quem me respondeu os questionamentos, não sei se está presente também, foi a Ana Cláudia Cordeiro Correia Lima, da diretora da Divisão de Arquivo e Memória Institucional de AME, lá do TRF da primeira. Ela disse que o TRF tem um memorial, chamado Memorial Mauro Leite Soares, que foi inaugurado em 12 de dezembro de 1995, e ele tem displays interativos que contam a história do tribunal e das sessões judiciárias, interligando, então, essa história. Ela, no âmbito administrativo, ela comenta que na estrutura organizacional, a memória ela está na seção de prepério técnico e memória institucional, da divisão de arquivo e memória institucional da Coordenadoria da Jurisprudência e Documentação. Referiu que, em 2010, essa sala de memória ela foi ampliada, revitalizada, ganhando também terminal eletrônico com julgamentos mais importantes do TRF da primeira região e várias histórias orais dos embargadores da primeira região, contando um pouquinho o que eles passaram lá. Tem galeria de fotos dos desembargadores, as medalhas, tem a roleta do que era usada para fazer a distribuição, como é que seriam distribuídos os processos, a primeira prova de juiz federal substituto. Então, é bem rico essa sala da memória, contando um pouquinho do que acontece no Poder Judiciário Federal lá na primeira região. Essa foto mostra a Casa da Memória, lá em Goiás, na Rua 20, e as sessões judiciárias de Goiás, Piauí, Mato Grosso, Rondônia, Distrito Federal, todas possuem sala de memória com acervo específico. Tá? Então, eu trouxe a sala, que achei muito interessante, essa casa lá de Goiás, que abriga, então, o acervo da sessão judiciária, contando a história deles. Com relação à segunda região, também é outro tribunal, e também a Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que tem muito a nos ensinar com relação à memória institucional. Eles me mandaram muito material aqui, não sei se veio o pessoal do Rio de Janeiro, não sei se estão aqui. Tá.
E eu gostaria assim de agradecer tudo que os senhores me mandaram, só que não dá tempo para falar tudo, mas assim é belíssimo o trabalho do Rio de Janeiro e do TRF da segunda região. No acesso à informação, pronto, os senhores vão ver no institucional o histórico do TRF, e eles têm essa beleza do Centro Cultural do Rio de Janeiro, que em 2000, aqui tem fotos do Centro Cultural do Rio de Janeiro. Esse prédio que o Supremo Tribunal Federal ocupou até 1960, depois o Tribunal Superior Eleitoral, depois o Tribunal Federal de Recursos, a Justiça Federal do Rio de Janeiro também ocupou esse prédio. Em 2000, eles passaram a ser só o Centro Cultural. Então, hoje, o que eles pretendem é que processos de cunho histórico mais importantes da sessão sejam transferidos e que fiquem em exposição permanente no Centro Cultural do Rio de Janeiro, da Justiça Federal. Mas ainda não estão em fase de repasse, mas hoje ele abriga mais projetos culturais. Ele é muito lindo, né? É um edifício do arquiteto Adolfo Morales de Los Rios, em estilo neoclássico. Então, a resolução que transformou ele em área cultural foi a 14 de dezembro de 2000. O que o TRF tem feito de memória? Eles fizeram um convênio com a Universidade Federal Fluminense, que foi dividido em 2 etapas. A primeira, em 2004, ela lançou essa obra, 200 anos de Corte a Corte, lá em 2006. Autos da Memória, a História Brasileira no Arquivo da Justiça Federal. Eles trabalharam com os processos de 1889 a 1937, quando a Justiça Federal foi extinta. Aqui está o prédio do TRF da segunda região, só para os senhores conhecerem, quem não conhece. E a servidora Tamires, que está aqui, né, Tamires? E a doutora Lenora Schweitzer, inclusive a doutora Lenora, conversamos por mais de 1 hora, e ela me explicando a história do TRF e a memória na segunda região. Eles responderam aos questionamentos, basicamente dizendo que a preservação da memória respeita prazos de guarda de documentos através de publicações de legislação próprias do TRF, que foram feitas com base na Recomendação 37 de 2011. Ou seja, respeitam a Recomendação 37 e, por sua vez, a resolução do CJF é 23. Toda a segunda região está junto nesse projeto de memória institucional, e a seção do Rio de Janeiro é que ela é responsável pela guarda de todo o arquivo. A memória institucional ela está inserida na Secretaria de Documentação e Informação de Disseminação da Informação. As seções de arquivo judicial e arquivo administrativo já pertencem à divisão de gestão documental. Ela refere que os processos históricos estão no acervo do arquivo. Outro convênio, a Justiça Federal de Primeiro Grau, aqui em nome da Justiça Federal de Primeira Instância, da Justiça do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e também do TRF da segunda região, eles firmaram, em 20 de agosto de 2008, um outro convênio com a Universidade Federal Fluminense para fins de troca de experiências com materiais e recursos humanos para a instalação do futuro Centro de Memória lá no Rio de Janeiro. Em outubro de 2011, eles contrataram a Fundação Euclides da Cunha para a realização da organização do acervo da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Eles repassaram para a Fundação mais de 30 mil processos para serem trabalhados, organizados, né? Também eles estão recuperando a memória dos acervos iconográficos, que seriam os folders, os cartazes, os fonográficos, que seriam as fitas de julgamento, os DVDs, e todos eles estão sendo digitalizados para que possam ser disponibilizados através de consulta no portal do tribunal. E o TRF da segunda, a Seção Judiciária do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, todas foram cadastradas como custodiadoras no Arquivo Nacional em dezembro de 2012, por isso que eu comentei da importância do CONARC. O TRF da terceira região, ele tem uma particularidade aqui, comparado aos demais TRFs. Tá? Ele não tem um ícone de memória institucional dentro do seu portal, como nos outros TRFs. Eu tive certa dificuldade aqui, confesso, não sei quem está aqui da terceira região, em entender sobre memória institucional lá no portal. Aí, até que eu consegui em contato com a servidora Jurema, que depois me respondeu aos questionamentos, que ela é da Divisão de Arquivo e Gestão Documental. O que acontece? Lá no TRF da terceira região, eles fizeram um convênio com a primeira instância. Então, quem faz a preservação da memória institucional do TRF é a Seção Judiciária de São Paulo. Tá? Então, esse é o diferencial. Só que eu
sugiro, desculpe até a honestidade, ou então até o abuso, mas que haja alguma informação no site do portal do TRF, indicando sobre a memória institucional, que se busque, então, a Seção Judiciária de São Paulo, porque, realmente, quem precisa buscar essa informação tem uma certa dificuldade. Aqui uma foto do TRF da terceira. Então, a senhora Jurema só me respondeu o que o TRF faz, então, como eu perguntei, memória e gestão. O TRF trabalha com a sua gestão documental, respeitando a Resolução 23 do CJF e os documentos judiciais que são permanentes ou eliminados são feitos pela divisão de arquivo e gestão documental. Agora, quando se fala em, novamente, outra seção judiciária que merece aplauso é a Seção Judiciária de São Paulo, já que ela ficou responsável por toda a sua história e que é deveras rica, ainda contando a história do seu tribunal. Eu achei muito bacana esse conclame. Conheçam toda a história da Justiça Federal em São Paulo, clicando em Centro de Memória. Quando os senhores entram no site institucional, os senhores vejam esse chamado. Para quem é apaixonado pelo tema, já fica alegre, assim, que é interessante, te chama a atenção em buscar, então, esse conhecimento. Conclamo que os senhores entrem nesse site, os senhores verão o Centro de Memória, nos links que eu destaquei aqui, o institucional, acervos, memórias, textos, tem tudo, inclusive técnicas de que processos eles arquivaram, o tempo. É um trabalho assim que é interessantíssimo e que eu não posso mostrar todos esses links aqui porque não vou ter tempo, mas recomendo que os senhores assim o façam. Trouxe aqui que o pessoal de São Paulo me mandou uma foto do Dr. Luiz Rondon Teixeira de Magalhães, em 25 de abril de 1967, por ocasião da assinatura de posse dele. Então, essa foto está lá no arquivo da Seção Judiciária de São Paulo. E também o processo mais antigo ajuizado, encontrado no arquivo da Justiça Federal de São Paulo, que é uma ação de penhora em favor do capitão Antônio da Silva Prado, que o leilão levava a leilão os bens mais preciosos do réu, que eram 3 escravos. Então, é bem interessante essa foto que eles mandaram do processo mais antigo da Seção Judiciária de São Paulo. 1821, boa pergunta. Bom, quem me respondeu os questionamentos, não sei se está presente, foi a senhora Thaís Menandro Lopes, supervisora da Seção de Centro de Memória, e a Carmen Lugil da Silva, diretora do Núcleo de Gestão Documental e Memória, NUGE, lá da Seção Judiciária. Então, eles começaram a trabalhar com gestão documental em 2007, respeitam a tabela da temporariedade, quando se fala em gestão documental. A seção do Centro de Memória ela é responsável por toda a guarda da documentação considerada guarda permanente, pela Resolução 23. O acervo deles ainda não está digitalizado. Ela refere que o Centro de Memória foi nomeado Centro de Memória Milton Luiz Pereira, e em novembro de 2002. Atualmente, quem está trabalhando nesse setor é só uma bacharel em Direito, bacharel em História, uma servidora só trabalhando atualmente. Um ponto aqui que eu destaco é que eles fizeram um convênio, com base também nas recomendações do CONARC, passando todo... Aqui eu fiquei assim, achei interessante, mas não sei se não seria interessante a nós guardarmos os nossos processos, mas eles fizeram um convênio que todos os processos de valor histórico foram passados por uma empresa terceirizada, Prado Chaves, e eles respondem, então, por todo o arquivo da Seção Judiciária de São Paulo. O TRF da Quinta, eles foram, foi o primeiro TRF a ter um prédio construído para ser TRF, foi o da Quinta Região. Lá, em 19 de outubro de 1990, eles fizeram o lançamento da pedra fundamental, e aqui está o prédio. O prédio é belíssimo. Lá no 15º andar do prédio, aqui são as informações da colega que veio lá da Quinta Região, é a Nancy. E ele está no 15º andar da Justiça. A Nancy, essa dissertação de mestrado da Nancy, ela foi utilizada, e hoje ela está lá no memorial, né, Nancy? Ela foi utilizada de base para que o tribunal pudesse trabalhar com a memória da sua casa,
e toda a parte teórica que precisa para isso. Eles um pouco assim, eu tive que fazer um resumo de tudo que tu me mandou, né? Então, assim, o memorial eles têm máscaras mortuárias, a máscara mortuária de Ponte de Miranda, medalhas, togas, várias iconografias desde a criação do tribunal, tá? Eles cito aqui a Resolução 31 de 2010, que foi a criação do Núcleo de Gestão do Memorial do TRF da Quinta, e a Resolução 21 de 2009, que é a criação do Núcleo de Gestão Documental. A Nancy referiu que, em Pernambuco, eles têm um espaço da memória, que hoje ele é trabalhado pela servidora Lourdes Castelo Branco, desculpe. É fundamental dizer o nome dessas pessoas que fazem a memória da instituição e concretizam tudo que a gente estava falando aqui. Então, por isso que eu faço questão de frisar o nome de todos, tá? Desculpe se ficar muito demorado, mas é que nós é que fazemos, né? Então, a gente tem que aplaudir essas pessoas. O Espaço da Memória em Pernambuco ele foi feito em dezembro de 2006, está no 10º andar do edifício sede, lá em Pernambuco. Também tem régua da linha do tempo, contando a história da sessão judiciária, apresenta fotos, processos antigos, módulo interativo. E aqui está meio desfocada, mas foi a foto que eu consegui trazer lá do Memorial de Pernambuco. E agora várias fotos que a Nancy me mandou do Memorial da Quinta Região, tá? Aqui os senhores vejam, ó, que eles preservaram as fotos, os livros, os artigos que foram feitos, os vídeos, as medalhas. Os senhores conseguem verificar pelas essas fotos. Aqui a composição do tribunal. São várias fotos nesse sentido, só para que nós tenhamos ideia do que é o Memorial A Toga, lá do TRF da Quinta Região. Hã? Do primeiro presidente. Ó, obrigada pela intervenção. Bom, no TRF da Quarta Região, o nosso assim, inspirador de quando se fala em memória institucional, eu acredito assim, em nível nacional, não é só na nossa região sul, não. Em nível nacional, ele é quem escreve sobre a história da Justiça Federal. Eu sou fã de carteirinha, é o Dr. Vladimir Paz de Freitas. O Dr. Vladimir, ele, enquanto presidente do TRF da Quarta Região, numa solenidade conjunta por videoconferência nos 3 estados da região sul, ele lançou o projeto de Memória Institucional da Quarta Região. E ele diz que, com esse projeto, ele queria fomentar a integração da gestão documental, da gestão cultural e da política da preservação do patrimônio histórico com a pesquisa científica. Através disso, então, agora na pesquisa do site, o TRF no ícone institucional, eles têm um ícone de memória, também tem a linha do tempo, ela está agora em fase de reestruturação, mas nós também temos a linha do tempo. Tem informação sobre a vara, sobre os magistrados, sobre os produtos. No item varas, os senhores conseguem ver o histórico das sessões judiciárias até a criação do TRF. Aqui as fotos desta casa belíssima, onde nós estamos. Essa foto é aqui, quando os senhores entram em memória institucional no TRF da Quarta, é essa que está de fundo. Aqui, acredito que seja na posse, quando que na inauguração do tribunal, desculpa, falei posse, errei. Na inauguração depois, na recriação da justiça. Aqui, vários produtos do nosso tribunal lançou, nos seus 20 anos, a persistência da memória. Temos produtos, o direito na história, com a Casa das Mãos Amarradas, que foi uma belíssima história, triste, mas que foi contada através de um processo, em um trabalho belo dos colegas que assim trabalharam com ele. O direito na história, nosso tribunal, ele é precursor na condenação da responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes de meio ambiente, então tem livros sobre isso, também contemplam a memória. Quem me respondeu os questionamentos foi a servidora Patrícia Valentina Ribeiro Santana Garcia, que é a diretora da Coordenadoria de Gestão do Conhecimento, CODIRC, aqui do TRF, e também está aqui, cadê ela? Ali, a Gláucia, né? Isso, muito obrigada. Então, a Gláucia e a Patrícia, elas me responderam o seguinte, que o TRF ele está estudando a criação de uma sala, um espaço para a sala de memória. Pena que a doutora Marga não está aqui, mas eu já falei pessoalmente, mas eu ratificaria pedindo, faça uma sala de memória, porque a nossa história, assim como as das demais, deve ser contada.
A seção de documentação e memória está inserida na estrutura do Arquivo Geral, que pertence à Coordenadoria da Gestão do Conhecimento e Apoio à Diretoria Geral. Os processos de valor histórico estão no arquivo desta casa e eles já estão recebendo tratamento e estão sendo classificados para serem digitalizados. Trago aqui do acervo do TRF da Quarta a foto da posse, em 30 de março de 1989, do Dr. Eli Guaiareb, então presidente do TRF da Quarta Região, quando ele e o Dr. Ervandil Fagundes tomaram posse como presidente e vice-presidente. Também aqui, na inauguração do TRF, em 2002, pertence ao acervo de A Memória, aqui o Dr. Teori presidindo a solenidade, a posse do Dr. Teori enquanto presidente do TRF, hoje ministro do Supremo, a posse do Dr. Vladimir, na sua gestão entre 2003 e 2005, todos contemplando, então, o acervo do TRF. E também gostaria, para finalizar, contar um pouquinho do que cada sessão judiciária está fazendo. A sessão judiciária de Santa Catarina, Vitorazzi, parabéns, assim, é muito bacana. Quando os senhores entram na sessão judiciária de Santa Catarina, já vocês vão ver que também tem o ícone Memória Institucional. No ícone, os senhores vão ver a linha do tempo da Justiça Federal de Santa Catarina, um vídeo institucional que foi feito contando a história dos 45 anos da sessão judiciária de Santa Catarina, galeria de diretores do foro. Tem três que eu citei aqui, que é a Justiça Federal na Mídia, que trabalha com toda a parte das notícias que saem sobre a Justiça Federal, eles colocam no site, então a pessoa tem esse acesso. E, inclusive, eles buscaram documentos lá na Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina, desde 1967, contando a história. No ícone processos, tem um ícone para processos históricos, um ícone para processos históricos decorrentes que tenham responsabilidade social, porque Santa Catarina tem muitas ações ambientais, então os processos estão lá para consulta. Eu, na Justiça Federal, eu sou apaixonada pelo tema, então eu achei muito interessante, porque lá no ícone os senhores já vão ver, são servidores, estagiários, magistrados, contando a história deles na Justiça, a história oral tão falada. E agora algumas exposições que eu trouxe aqui da sessão judiciária, que eles ainda não têm um lugar específico para a sala de memória. Eles expõem objetos, a linha do tempo, tudo no hall de entrada, né, Vitorazzi? Então, eu também vou te deixar um apelo aqui, criar um espaço lá específico. Eu estou só pedindo. Então, está lá. Ó. Também dá para conhecer um pouquinho aqui pelas fotos. A linha do tempo. Quem me respondeu os questionamentos, eu estou correndo um pouquinho, mas aqui ó, a linha do tempo, a Justiça Federal na Mídia, que eu estava comentando, foi o Ivanir Antônio da Casta, não sei se está aqui, e a Noêmia Prado. Eles comentaram que, em 2006, através da Resolução 71 de 2006, foi criado o setor da memória institucional lá em Santa Catarina. O setor está vinculado ao núcleo de documentação e os processos de cunho histórico estão em fase de tratamento. Eles, já desde 2004, trabalham com a gestão, já foram eliminados mais de 211.319 processos judiciais. O papel foi revertido a entidades assistenciais. Eles não há um projeto para uma sala de memória, por isso que eu fiz um chorinho aqui. E eles estão lá no auditório. No Paraná, como eu já havia comentado, quando os senhores entrarem no site do Paraná, verão que tem um ícone institucional com o histórico do Poder Judiciário e da Justiça Federal e a sala da memória. Aqui está o prédio da Justiça Federal do Paraná. Aqui eu trago a ata de instalação da Justiça Federal no Paraná, que a Mônica me mandou, que está lá no acervo da sala de memória. A Mônica Lopes Simeão, acho que a Mônica não veio ao evento, mas ela respondeu que foi assim: a memória institucional lá no Paraná, ela começou por doações feitas pelos magistrados e servidores, advogados e parentes. E foi da vontade
de uma restauradora e historiadora que é a esposa, a senhora Ieda Farani Viana, esposa do Dr. Rubens Raimundo Haddad Viana, que era diretor da Seção Judiciária em 1990. E ela instigou o marido por que não se faz um memorial, uma sala da memória da Justiça Federal no Paraná para contar essa riqueza da história da Justiça Federal. Com base nisso, ele pegou a ideia e eles, então, tinham já uma exposição de fotos dos juízes da primeira fase da Justiça, de 1891 a 1937, e eles, então, entraram em contato com os familiares e conseguiram doações de fotos, escrivaninhas, togas, vários objetos que os juízes, luminárias, que os juízes usavam no seu dia a dia. E aí, com isso, eles criaram, primeiramente, a Sala da Memória, já no andar, eu acho que no início era mais escondido, mas hoje é lá no hall de entrada do prédio da Justiça Federal, aquele prédio que eu mostrei aqui, está no hall de entrada, é um espaço bem considerável, ela não me mandou a metragem, mas está muito bem organizado. E tanto o público que visita a Justiça, vai olhar um processo, vai lá e acaba tendo um pouquinho de aula de história, quanto quem está em casa consegue verificar essa exposição. Algo interessante que a Mônica me comentou que eles fizeram foi que eles requisitaram no Arquivo Público do Estado os processos da primeira fase, tá? E da época também dos processos que seriam da competência da Justiça Federal enquanto ela foi extinta. Os processos de 1854 a 1937 estão na sala de memória. Eles também desentranharam dos autos os documentos cartográficos e fizeram o tratamento. E nessa pesquisa, eu sinalizei aqui que eles acharam planta da cidade de Curitiba, de 1894, o mapa do estado do Paraná, de 1922, e uma fotografia panorâmica de 1938 de Londrina. Para os senhores verem quanto nossos processos têm preciosidades que devem ser estudadas por quem sabe, quem pode nos assessorar nesse sentido. Aqui no Rio Grande do Sul, a Seção Judiciária também tem um portal histórico da Justiça Federal. Lá o senhor já vê que, quando clica em institucional no histórico, já diz por onde a Justiça aqui passou. Do Palacinho, na Avenida Cristóvão Colombo, para o Edifício Protetora, na Praça Rui Barbosa, até 1997, enquanto se mudou aqui para o Parque Harmonia, nesse prédio ao lado. Destaco o link específico da Seção Judiciária para os 45 anos. Lá tem uma linha do tempo, contando a história da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, através desse link dos 45 anos. Não sei se tem alguém aqui da Seção Judiciária, acho que a Rita não veio, que foi a que trabalha no NDOC, mas eu sugeriria que, agora que já não tem mais, são 45, são 46, que fique não vinculado aos 45, mas que fique mais genérico, né? Foto do edifício Protetora, foto, já estou terminando, da Justiça aqui do Rio Grande do Sul, uma placa comemorativa dos 45 anos da Seção de Porto Alegre, dos 45 aqui, que a doutora Marga fez encerramento da placa. Nos 45, mais 5, a exposição Justiça Federal, Histórias Reveladas. A Rita respondeu, então, que aqui se desenvolve o projeto de gestão documental número 19, que ele é liderado, fazendo um trabalho belíssimo pela colega Ingrid Schroeder-Slivika. Tá? Ela faz um trabalho perfeito com relação à gestão documental, integrado com todas as subseções. Aqui os senhores têm no texto todas as pessoas que trabalham com a gestão aqui no Rio Grande do Sul, cada um representando uma cidade. Foi criado um memorial que está em fase de obras. Agora serão destinados 109 metros quadrados no Memorial do Rio Grande do Sul, em 7 de novembro de 2012. A Justiça Federal do Rio Grande do Sul foi inscrita no CODEARC, ela já tem inscrição definitiva no Sistema Estadual de Museus, está contemporâneo no Sistema Nacional. Criaram esse convênio muito interessante aqui com a Rede Nacional de Cooperação e Informações Arquivísticas, para trabalhar com os processos da época de direitos humanos, da época da ditadura. Então, para ver se eles conseguem recursos também para o memorial deles. Hoje, são 2 servidores e 2 estagiárias trabalhando. Eles já têm mais de 1.000 caixas com os processos já organizados. Digitalização de processos vem sendo feitos mais através de critérios, como eu cito ali, a antiguidade, a precariedade, a relevância. O NDOC, não sei o que eu já falei, a gestão documental respeita o CNJ e o CJF nesse sentido, e também a Resolução 15 de 2012, feita pelo TRF. Aqui, eles estão adquirindo
um equipamento para que possa fazer a digitalização dos processos históricos conforme as normas do CONARC. Aqui um arquivo tratado, essas 1000 caixas. A exposição dos 45 anos, com os processos que foram destacados como de maior relevância para que fosse apresentado nesses 45 anos. Esses totens eles estão hoje na entrada da Justiça, e a todas as subseções que tiveram mais de 25 anos também ganharam. O Rio Grande ganhou. Agora, vou contar bem rapidinho, porque eu quero passar um vídeo institucional sobre os 25 anos do Rio Grande. Lá em Rio Grande, que é a cidade onde eu atuo, nós temos uma comissão específica na memória institucional. Estão comigo a Rejane Saco dos Anjos, que está aqui, o Marcelo, o Osvaldo, a Maria Conceição também está, e o Matheus Debois. Éramos mais, mas a gente teve uma baixa nesse período. Nós também desenvolvemos o projeto de memória institucional, queremos fazer uma sala no futuro prédio da Justiça. Aqui, a Justiça Federal de Rio Grande é a vara mais antiga do interior do Estado, da Justiça a vara mais antiga da 4ª região do interior, tá? E segunda mais antiga do Brasil a ser instalada no interior. Aqui é a instalação da vara. Nos 25 anos, nós fizemos, então, essa foto na frente do futuro. Nós, no presente, o nosso prédio, que será inaugurado, se tudo der certo, agora em maio, que é a nossa futura casa. E esse 275 é porque Rio Grande fez, o ano passado, 275 anos. Os 25, nos 275, a catedral é nosso símbolo. Então, essa logo dos nossos 25 anos foi criado pelo um concurso cultural que a Rejane ganhou, e aqui representa isso. Nós cuidando do nosso passado para que nós possamos ensinar e concretizar no presente o futuro que nos aguarda. Aqui na solenidade dos 25 anos, a nossa placa de 001, alguns objetos que comporão a nossa sala de memória, fotos da Conceição, o livro Carga. E eu termino, sem terminar, tá, porque tem só um vídeo bem rapidinho, com um texto do Saramago, que diz assim: a viagem não acaba nunca, só os viajantes acabam. E mesmo estes podem prolongar-se em memória, em lembrança, em narrativa. Quando o visitante sentou na areia da praia e disse: não há mais o que ver, saiba que não era assim. O fim de uma viagem é apenas o começo de outra. É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que já se viu, ver na primavera o que se vira no verão, ver de dia o que se viu de noite, com o sol onde primeiramente a chuva caía, ver a seara verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra que aqui não estava. É preciso voltar aos passos que foram dados para repetir e para traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem sempre. Então, essa é a pesquisa que eu trouxe aos senhores. Eu só quero que o Davi aqui coloque um vídeo bem rapidinho, Vitorazzi, sobre um exemplo de memória institucional do que nós fizemos lá no Rio Grande. É um vídeo bem interessante, e eu já termino a minha fala agradecendo o material enviado por todos os tribunais e a compreensão e o tempo que os senhores escolheram para nos ouvir, né, Gunther? Porque eu sei que a concorrência era difícil, mas obrigada por terem estado aqui. Por favor, pode passar. Rio Grande é uma cidade pioneira. O Rio Grande do Sul começou aqui. Primeira catedral, a primeira Câmara dos Vereadores, a primeira loja maçônica e assim por diante. Então, Rio Grande nada mais do que fosse a primeira Justiça Federal do interior, do Rio Grande do Sul e da 4ª região. Uma trajetória que começa em maio de 1987. O então Tribunal Federal de Recursos inicia o processo de interiorização da Justiça Federal. Santos, em São Paulo, e Rio Grande do Sul. Na época, Rio Grande celebrava 250 anos de fundação. Havia o Superporto, maior porto do sul do Brasil. Além disso, diversas instituições federais instaladas na cidade, como Receita Federal, Polícia Federal. A razão pela qual esta cidade do Rio Grande foi escolhida para ser a primeira cidade a ter a Justiça Federal no sul do país. Rio Grande
foi um marco representativo do movimento de interiorização da Justiça Federal na 4ª Região. Foi a primeira vara interiorana a ser instalada. E o que permitiu um maior acesso à justiça, alargou as possibilidades de acesso à justiça e iniciou esse movimento que teve, enfim, outros desdobramentos, mas Rio Grande foi o marco inicial. Vem se firmando, né, como um avanço no sentido da prestação jurisdicional. E essa questão que envolve a interiorização da Justiça Federal, para o advogado e para a cidadania, é bastante relevante, na medida que simboliza facilitação do acesso à jurisdição. Eu passei a ser o primeiro juiz de Rio Grande, juiz que assumiu, instalou e jurisdicionou em primeiro lugar. Nós contávamos com o Dr. Wilson Darós, juiz recém-nomeado para assumir a vara única, a doutora Maria de Lourdes Luquim, diretora de secretaria emprestada pela Justiça de Porto Alegre por 4 meses, mais 2 servidores também emprestados, a Rose, oficial de justiça, o Júlio, agente de segurança, um servidor concursado, José Avelar, analista judiciário, e 3 servidores municipais cedidos à Justiça Federal. Hoje são 6 juízes, 62 servidores e 14 estagiários, atuando em 2 varas federais, um juizado especial federal e um criminal. A subseção judiciária do Rio Grande tem jurisdição nos municípios de Chuí, São José do Norte e Santa Vitória do Palmar, onde funciona um juizado avançado. Quase 10.000 processos tramitam na Justiça Federal de Rio Grande, um crescimento que acompanha o desenvolvimento da cidade. No momento em que a Justiça Federal começou a atuar no nosso município, criou uma nova expectativa de desenvolvimento, sem sombra de dúvida. Nos próximos 10 anos, poder chegar um aumento populacional de 300.000 habitantes, aumentando 50% da sua população. E a justiça, mais ainda, é impactada, né, com o aumento populacional, com o número de processos maiores. Para atender melhor o cidadão, a Justiça Federal de Rio Grande escreve uma história de pioneirismo. O primeiro Juizado Especial Federal do interior do Rio Grande do Sul foi instalado em Rio Grande. O chefe da cidade também foi pioneiro no sistema de peticionamento eletrônico, que depois foi usado como base para o EPROC V1. Lembro, por exemplo, que a época da instalação dos Juizados Especiais Federais, lá em 2002, a vara do Rio Grande, que era a primeira vara, mas o juizado que estava junto à primeira vara, chamou a atenção ao país pelo número expressivo de ações que lá tramitavam no juizado. E um juiz, uma vara, que já atendia todas as ações comuns, também atendia o juizado, com 2 ou 3 servidores a auxiliar. Então era realmente um trabalho estafante, estressante. Rio Grande foi pioneiro também no processo eletrônico, inicialmente nos Juizados Especiais Federais com o sistema V1 e depois na instalação do projeto piloto do EPROC V2. As 2 varas da cidade receberam os primeiros processos eletrônicos ordinários do Judiciário Federal Brasileiro. Inaugura-se o processamento eletrônico dos processos na Justiça Federal do Mundo. Sem nenhuma dúvida, essa inovação servirá para uma maior efetividade da prestação jurisdicional. A Justiça Federal de Rio Grande hoje é conhecida em todo o Brasil, talvez até no mundo, né, como a justiça pioneira na informatização do judiciário. Rio Grande hoje, a Justiça de Rio Grande é um referencial em qualquer lugar em que se vai discutir modernização da justiça e vai se discutir uso da tecnologia no Poder Judiciário. A justiça eletrônica
é mais rápida, mais ágil, reduz os custos, né? E o maior beneficiado dessa tecnologia é o cidadão. E como começou em Rio Grande, os primeiros beneficiados foram os rio-grandinos. Esse ano a Justiça Federal está completando 45 anos de reinstalação aqui no Rio Grande do Sul e 25 anos na cidade do Rio Grande. E Rio Grande é reconhecido pelo seu pioneirismo na justiça, né? É uma cidade histórica e que, sem dúvida nenhuma, entrou para a história da Justiça Federal por ter sido pioneira no processo eletrônico, pioneira no processo de interiorização, pioneira nos GFs, ou seja, pioneira em várias ações que visam a atuação mais próxima do cidadão jurisdicionado. E a Justiça atua junto à comunidade para solucionar os conflitos. A conciliação é a aposta para resolver problemas como as desapropriações para a duplicação da BR-392, por exemplo. Eu, pelo menos, não saí satisfeita, porque atingiu quase o que eu queria, né? Então, eles me deram um prazo de 6 meses, está muito bom. Ações que se tornam realidade com as parcerias firmadas. Nesse momento em que a Justiça comemora os 25 anos de instalação na nossa comunidade, a Caixa cumprimenta a todo o corpo funcional da Justiça, né? E ao mesmo tempo que se sente também homenageado, né, por ter participado e contribuído com essa história. História de decisões importantes que vão ao encontro das necessidades da população. Um exemplo foi o trabalho da Justiça Federal no caso do navio Bahamas. Um desastre ambiental que assustou o Rio Grande do Sul. Em agosto de 1998, o navio Bahamas, atracado no porto de Rio Grande, o segundo maior do país, apresenta um vazamento num dos porões. A embarcação de uma empresa suíça com bandeira de Malta despeja 12.000 toneladas de ácido sulfúrico nas águas gaúchas. O que seria de destacar seria a maneira como isso foi conduzido, né? Porque pelo relato percebe são meses de atuação, algo contínuo, sempre um controle daquilo, não é? Seja por parte do Ministério Público, seja por parte do Judiciário. Então, nessa fase inicial eram audiências praticamente diárias para acompanhar o monitoramento ambiental, para verificar o que estava sendo cumprido ou não cumprido, a adoção das medidas necessárias para o encaminhamento. Foi um caso emblemático, não é? Seja por essa maneira como acabou por se dar na justiça, não é? Seja pelo que significou aqui para a região. Sentenças que fazem parte da vida da comunidade. Agora, a história da Justiça Federal do Rio Grande será resgatada no projeto Memória Institucional. Será numa sala do futuro prédio da Justiça, dedicada com todo esse acervo, tanto de imobiliário, quanto de história, quanto de vida, né? Que eu acho que é o mais importante. Com testemunho das pessoas que por aqui passaram e também do principal, que é do cidadão que também teve processos julgados. Então, a história da justiça, junto com a história do município, elas precisam ser mostradas e queridas por todos, né? Isso ajuda também na autoestima do Rio Grande. Em 2012, Rio Grande comemora 275 anos e a Justiça Federal marca sua atuação junto à comunidade. São 25 anos de história, inovando e qualificando magistrados e servidores para garantir um acesso fácil ao Poder Judiciário e uma resposta rápida a quem precisa. Então era isso, obrigada. Depois dessa viagem que fizemos pelo Brasil todo, né, olhamos o que todos estão fazendo,
foi emocionante. Esse vídeo aí, então, foi, né, a peça de resistência aí dessa palestra. Parabéns. Parabéns ao historiador, ao gestor cultural Gunter Axte, parabéns à juíza Andréia Castro Dias. Nosso tempo está praticamente esgotado. Não sei se teria alguma pergunta a ser feita. Se tiver, pediria que encaminhasse por escrito, que aí eu repasso ao historiador Gunter e à juíza Andréia. São exatamente 18 horas e, nesse horário, começa, então, a atividade seguinte, né? Passo, então, aqui, faço o agradecimento pelo privilégio de ter estado coordenando esse bloco e, né, agradeço a todos pela atenção.